O chá é mais para acalmar, é mais para o final do dia, para relaxar e acalmar um bocadinho a mente depois de ter tido um dia bem corrido. Hoje em dia eu olho para o perfeccionismo como uma desculpa para não começar, porque perfeita a coisa não vai estar. Então, tu consegues mudar narrativas e mentalidades através da educação, para que tu consigas ter um impacto positivo para alguém que chega para lhe contar uma coisa extremamente horrível que lhe aconteceu. Eu preciso que a tua mente também esteja calma, para que tu consigas transmitir essa energia e aquela pessoa se sinta acolhida. E hoje em dia nós temos muitas crianças envolvidas em escândalos sexuais que já nem são tão simples quanto anteriormente, têm sido mais macabros, mais sujos, né? Então a questão da educação sexual, ela precisa voltar. Quando a legislação estiver pronta e nós tivermos pessoas interessadas em investir no empreendedorismo social, isso vai melhorar e nós vamos nos tornar muito competitivos, porque nós temos muitas boas ideias. Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos ao episódio número 224 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências CHA. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade produtiva, para na primeira pessoa transmitirem suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua caminhada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico, e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter fazem da sua marca comunicacional para acomodar este conhecimento. Constitui nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento instrumental para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de terem que liderar pelo exemplo, para influenciarem positivamente os seus seguidores, internos e externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes que sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que seus liderados possam não só compreender, mas também possam se apropriar dessa mesma causa, de forma que quando este líder se tornar dispensável, esta causa possa ser transferida para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidada para a edição de hoje Carla Freia, empreendedora social na área de desenvolvimento de pessoas, empreendedorismo, defesa e direitos das mulheres. Carla, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Como é que a Carla aprecia, gosta um chá? Em que momentos do dia ou da semana costuma procurar por esse chá? E o que é que este chá lhe proporciona em termos de disposição, inspiração, motivação? Bom, atualmente o chá é mais para acalmar. Para acalmar em dias corridos, porque os dias têm sido bastante corridos, com bastante atividades. É mais para o final do dia, para relaxar e acalmar um bocadinho a mente depois de ter tido um dia bem corrido. Muito bem. E
disse que é mais para acalmar a mente. Dá a entender que, de alguma forma, o chá tranquiliza a mente, acalma a mente para poder recuperar, digamos, o desgaste que o trabalho, por causa da jornada corrida que disse que tem. Qual é a importância para a atividade que faz ter esta tranquilidade mental, conforme entende que o chá para si tem este benefício para a mente? Bom, é bastante importante porque as atividades do dia a dia elas estão diretamente ligadas às outras pessoas, ou seja, nós trabalhamos ou trabalho para atender as outras pessoas, tanto empreendedores como também algumas vítimas. A parte dos direitos das mulheres é porque trabalho com algumas vítimas de violência sexual. E a parte das pessoas é porque trabalho com mulheres vulneráveis de zonas suburbanas que queiram oportunidades, tanto no mundo do emprego assim como no empreendedorismo. Então, para que tu consigas ter um impacto positivo para alguém que chega para lhe contar uma coisa extremamente horrível que lhe aconteceu, eu preciso que a tua mente também esteja calma para que tu consigas transmitir essa energia e aquela pessoa se sinta acolhida. Então é preciso que a mente esteja calma porque o trabalho exige que tu lides com outras pessoas e precisas passar essa energia para as outras pessoas para que elas sintam-se confortáveis contigo, para se abrir contigo e para expor os seus problemas ou dificuldades que têm passado. Como é que se prepara emocionalmente? Tu vês que há uma carga, há uma componente emocional como curadora neste trabalho que faz, tanto na parte de violência sexual como na outra parte de desemprego, se não me engano. Então, pessoas vulneráveis neste caso, como é que se prepara emocionalmente falando para lidar com este trabalho de curadoria? Não existe assim um preparo que seja muito eficiente. É mesmo acordar e ir fazer porque tu sabes que tens que fazer e que vai gerar um impacto. A mente, ela sozinha acaba se adaptando, né, à realidade das coisas. Tu acordas um dia muito feliz e com a tua mente muito, muito alegre e depois no fim te deparas com uma situação dessas de uma menina ou de uma mulher que vem fazer esse desabafo. E aí todo aquele preparo vai por água abaixo. Então é mesmo aquela necessidade de tu saberes que tenho de fazer, preciso fazer, então de qualquer das formas vamos, bem ou não, precisamos fazer. Onde e como é que aprendeu o amor às pessoas? Algum treinamento, alguma oportunidade que teve, aprendeu de alguém? Onde é que aprendeu e desenvolveu esse amor pelas pessoas? Bom, tudo começa de casa. Tudo começa de casa com as experiências que nós vamos assistindo de pessoas próximas e famílias próximas a terem com outras pessoas. Sempre vivi com mulheres que gostavam de cuidar das pessoas. E isso desenvolveu algum interesse da minha parte em cuidar das outras pessoas. Depois foi-se ligando com as questões de estudo, né? Nós vamos estudando e à medida que nós estudamos, nós começamos a ver algumas lacunas que existem no nosso país e esse lado do cuidado começou a querer fechar todas as lacunas que eu ia encontrando a meio do caminho. Tanto é que me recordo que quando comecei a pensar em desenvolver projetos sociais para ajudar as pessoas, eu fazia de tudo. Projetos ambientais, virados para mulheres, crianças, moradores de rua, até que em algum momento eu tive que parar e analisar o que é que me dava mais dor, mas ao mesmo tempo vontade de efetivamente resolver.
E foi quando identifiquei esta lacuna da violência sexual, porque muito se fala sobre violência baseada no género, mas pouco se fala sobre a violência sexual. Então foi aí que eu decidi virar os meus esforços para isso, né? Se vou ajudar as pessoas, se já tenho essa vontade de ajudar, deixa-me ajudar essas pessoas que estão, de certa forma, negligenciadas. Falou da área de estudo. Gostava de perceber que área de estudo foi essa que veio a dar-lhe ferramentas para aplicar aquele amor que aprendeu no meio em que cresceu, e identificou essas áreas, e que área de estudo agora continua a aprofundar, e quais são aquelas que no futuro gostava de especializar para melhor performar o que tem estado a fazer até agora? Bom, o que me fez começar a ter esse interesse assim foi mesmo monitoria e avaliação. Quando tu estudas monitoria e avaliação, tu aprendes a muito mais do que números, ver o impacto que aqueles números têm dentro daquela comunidade que está a ser feita algum projeto ou alguma atividade. E foi aí que eu comecei a ver algumas lacunas, e que um impacto não são 100 pessoas abrangidas por uma iniciativa, mas em uma pessoa que foi abrangida. E isso começou a despertar esse interesse da minha parte, e daí fui estudando formas de recolha de informação, análise de dados, fui estudando um pouco mais sobre violência sexual, como acolher as vítimas, como chegar a comunidades que estejam a passar por conflitos e intervir com essas mulheres, mas tudo focado em impacto e apoio a vítimas de violência sexual e mulheres em estado de vulnerabilidade. Agora parei um pouco, porque pronto, tu acabas estudando, fazendo cursos, formações, e acabas tendo um leque muito grande de 10, 15 certificados. Então parei um bocadinho, mas o que eu gostava mesmo de desenvolver, mas está muito fora da minha área de formação acadêmica, então vou ter que começar do zero, é direito. Mas direito mesmo por causa das vítimas. Então eu gostava de fazer direito, e pronto, está no programa. Não tem como fazer só um mestrado por causa da minha área de formação acadêmica, que é engenharia hidráulica, então não tem nada a ver. Então vou ter mesmo de começar do zero. Muito bem. Falou que lida com pessoas que são vítimas de conflitos, atende as pessoas a jusante, mais um trabalho de acompanhamento e também de apoio direto, assistência direta para aquela situação. No que diz respeito às lacunas que dizer que fui observando como uma especialista em monitoria, avaliação, fui observando que o produto não ia de encontro com os resultados. É dali que encontrou oportunidades de intervir. Sim. Nessas oportunidades de intervir, como é que participam na questão de prevenção de conflitos? Eu digo que a maior forma de prevenir ou combater é através de aprendizado. E uma das formas que nós encontramos foi através de workshops dentro dessas comunidades que estejam a passar por algum tipo de conflito, ou que tenham um índice de violência muito grande. O workshop, ele tem que ser intencional, tem que ser feito não só para a comunidade, mas principalmente para os líderes comunitários. E isso é uma coisa que nós fizemos testes, e foi muito gratificante, porque nós fizemos em Matutuine. Foi mais uma escutação para ver se efetivamente aquilo que nós estávamos a idealizar, ou o problema que nós identificamos, era realmente necessário, se aquela era uma solução adequada, né? E nós estivemos lá com, eu acho que a média de idade das pessoas que estiveram lá não era abaixo de 35 anos. Então eram senhores e senhoras, pais de família, que estiveram ali, e eles tinham muita garra, muita vontade de, olha, leva isto para as nossas comunidades,
porque nós precisamos falar com os líderes comunitários, nós precisamos educar as pessoas que estão lá para elas saberem como lidar com o conflito ou até mesmo como prevenir certas situações que nós temos passado dentro das nossas próprias comunidades. Então, a forma que nós identificamos foi mesmo através de informação e educação. Tu consegues mudar narrativas e mentalidades através da educação. Então tu entregas as coisas, o material às pessoas, tu formas as pessoas e mostras como é que isso pode ser feito de forma diferente, como é que pode ser abordado de forma diferente e se calhar até capacitas um e outro dentro da própria comunidade para eles irem passando a palavra à medida que o tempo vai passando e que tu já não estás lá a fazer atividade, e isso vai se expandir, vai crescer, as pessoas vão ter o conhecimento até mesmo como formas de denúncia, o que fazer perante um ato de violência. Nós lá identificamos casos horríveis de violência contra crianças, que tinha uma menina lá que foi mantida em cárcere privado pelo seu violador, que não era ninguém da família, era um morador da comunidade, que a população agiu quando a criança perdeu o útero por causa das violências. O útero rebentou por causa do tamanho da violência que ela estava a sofrer, e isso deixou a comunidade toda apavorada e não sabiam o que fazer. Então, quando tu trazes educação sobre que ações tomar perante acontecimentos tipo estes, tu estás a trazer mudança dentro da comunidade. Então, a educação foi a maneira como nós identificamos. Okay. Quais são as suas primeiras referências de liderança? Quem são aquelas pessoas que lhe estimularam a servir? Porque também eram líderes, serviam. Bom, as minhas inspirações, elas são muito fechadas. Mas uma das principais é a Sofia Cassimo. Ela é uma líder nata. Nós temos trabalhado juntas agora e ela é uma pessoa extremamente determinada, e quando ela quer fazer, ela vai fazer independentemente dos recursos e daquilo que esteja na sua frente. Então aquilo foi uma inspiração, porque muitos de nós, principalmente para negócios sociais, nós esperamos ter fundos milagrosos para começar a fazer. Então ver uma mulher determinada que faz independentemente do que esteja na sua frente e da dificuldade que esteja a enfrentar foi mesmo uma inspiração, e comecei a fazer também. Ok. E o que eventualmente teve que mudar em si em termos de crenças que antes limitavam ou impediam de ver a coisa nessa perspectiva, e outras também que foi lidando ao longo da sua caminhada de liderança? O que tinha talvez como algo que bloqueava ali como líder servidor? Sim, que eu preciso ter tudo pronto para começar, que eu preciso ter tudo organizado, o dito perfeccionismo. Hoje em dia eu olho para o perfeccionismo como uma desculpa para não começar, porque perfeita coisa não vai estar. Então começa com o que tens. Se é apenas um microfone, começa. No mês de março ou abril, se não tiverem erro, eu e uma parceira fizemos uma atividade de nome Avança a Mano, onde nós juntamos mais de 50 mulheres, produzimos mais de 50 currículos, abrimos mais de 20 e-mails para mulheres que não tinham conta e-mail e demos mentoria e orientação vocacional a essas mulheres todas. E nós não tínhamos nada para fazer aquilo e ficamos um ano a esperar que a coisa estivesse perfeita. Este ano olhamos uma para a outra, dissemos, olha, vamos fazer, vamos esperar ter essa condição, vamos esperar fazer isso. E eu me recordo que nós fizemos um cartaz só para ver como é que ia ficar,
E eu pensei, olha, o perfeccionismo não vai acontecer, então eu publiquei o cartaz e nós já tínhamos uma data que nós tínhamos que entregar de qualquer das formas. Nós tínhamos de entregar naquela data porque já estava publicado. Então, a minha mentalidade mudou muito sobre o perfeccionismo. Para mim agora o perfeccionismo é uma desculpa para não começar. Muito bem. Quais são as 3 características ou atributos de liderança que mais valoriza? Eu acredito que um líder tem que ter cuidado com as pessoas, cuidado com a comunidade. Quando tu tens cuidado com as pessoas e com a comunidade, tu começas a olhar mais para aquilo que são as tuas ações perante elas. Falando até em questões de ambiente de trabalho, por exemplo, quando um líder tem cuidado, ele preocupa-se com os seus colaboradores, preocupa-se com o estado da própria empresa, não? A colaboração também para mim é muito, muito importante, e o compromisso. Então, o cuidado, a colaboração e o compromisso são as 3 características que eu acho que um bom líder deve ter. E como é que o líder deve se cuidar para poder cuidar dos outros? Bom, ser líder não é uma coisa fácil, porque muitas das vezes o líder se desgasta ao benefício daqueles a quem está a liderar. A principal coisa para mim é esse relaxamento mental que falamos no início. Tomar chá. Sim. O líder tem que conseguir, a dado momento, desassociar-se das suas ações ou funções de liderança e ser ele mesmo, seja pai, filho, esposo, amigo. Tu vai se desassociar das suas atividades de liderança e ser só ele, porque aí ele já consegue relaxar, descansar e até mesmo expor situações que perante a liderança ele não consegue expor com ninguém. Então acho que é muito importante ter esses 2 meios, aquilo que dizem, não leva trabalho para casa, quando chegas em casa não mexe coisas do trabalho. É importante porque tu aí te dás tempo de seres tu, porque é muito exigido do líder. E é muito difícil realmente se desassociar, a ver essa separação entre um e o outro, né? Entre a Carla, que está com as manas a trabalhar, e a Carla que está em casa simplesmente a ver uma televisão. É difícil, mas é importante porque a mente ela tem que fazer um restart. Ela tem que ter um refresh, que é para tu também conseguires ter condições de continuar com as tuas atividades e não gerar um esgotamento, né? Muito bem. Nesse desligamento, onde encontra esta Carla que é ela mesma fora de uma ativista social, de uma empreendedora social, qual é a atividade que mais lhe dá gozo fazer nesse desligamento e também para os propósitos do desligamento? Ler e dormir. Ler e dormir. Mas é muitas vezes estar trancada no meu quarto. E eu acho que para mim é muito difícil fazer esse desligamento, porque a mente está sempre a processar alguma coisa. Tem vezes que até acordo de madrugada porque lembrei-me que eu acho que essa ideia vai ser muito boa para meter naquele projeto, e vou lá pegar o computador para fazer isso. Então para mim eu ainda não sou uma líder que consegue fazer essa separação. Então não sou o melhor exemplo, mas em momentos livres mesmo é ler, dormir. Tenho 2 filhas, então também estar um bocadinho com elas. Disse dormir, acordar e lembrar-se, escrever. Este dormir, acordar e lembrar-se é sonho? Registra sonhos ou acordou para pensar, ou acordou para perdeu o sono? Estava a dormir, estava desligada, depois desperta e liga-se ao trabalho. Como é que ocorre este fluir de ideias?
Sim. Honestamente falando, eu não faço ideia. Eu só sei que é uma coisa, parece uma voz que fica na minha mente e quando o pensamento, a voz, o sonho vem, eu já não consigo voltar a dormir. Eu tenho que fazer alguma coisa, registrar ou então fazer a atividade. Se vem que eu tenho que voltar a ler um artigo X que eu vi durante o dia, a voz fica e não sai, então tenho que acordar, abrir o artigo e voltar a ler e só aí depois voltar a dormir. Como líder, o que é que mais gosta de fazer? Gosta de mentorear, treinar, comunicar, visionar, estruturar, desenhar, fazer? O que mais gosta de fazer? Naquilo que se descreve e caracteriza a Carla, neste caso, no seu posicionamento como líder, onde é que desempenha melhor? E onde é que as pessoas, talvez, também, por um lado, desempenhar melhor por preferir se posicionar naquele lugar e, do ponto de vista dos seus liderados, onde é que normalmente tem dado feedback de que melhor desempenho nesse papel? Eu gosto muito de treinar e desenhar. Quando eu estou a dar um treinamento, eu acho que é uma das melhores sensações que tenho, né? E olha que antes eu sempre trabalhei com monitoria, então sempre trabalhei behind the scenes. Mas depois quando virei trainer e comecei a dar formações, principalmente as formações presenciais, é uma sensação indescritível, né? E depois, o final de tudo, quando tu vês a satisfação das pessoas a quem tu estavas a treinar, é melhor ainda. Eu não consigo explicar a sensação, porque eu também sempre fui muito tímida, sempre tive muito medo de falar em público, mas quando comecei a ser chamada para um workshop, para uma palestra, para uma formação, tu vais lá com a barriga um pouco fria, com o estômago um pouco embrulhado, mas quando tu chegas e começas a falar, aquilo te flui tão naturalmente e tu vês a reação na cara das pessoas e depois o feedback pós-formação, pós-treinamento, é uma sensação maravilhosa. Então, uma das coisas que neste momento eu gosto bastante mesmo de fazer. O que diz a sua mente para sentir motivada, aceitar cada desafio? Porque acredito que cada formação é uma formação, cada público-alvo é um público, cada dia é um dia. O que deixa a sua mente quando conversa consigo para poder afastar aquele medo, aquele bloqueio que ainda está lá, mas agora pode estar fraco? E vai repetindo naturalmente e vai ganhando este gosto, este amor, esse sentido de missão. Mas o que diz a sua mente para que ela possa rapidamente se animar quando se trata de falar em público, como dizer que este era um dos bloqueios que sim? Me pressiono, na verdade. O que eu digo à minha mente é que se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então, eu tenho de fazer. Não tenho outra opção. Tens de fazer de qualquer das formas. Então vai. Se der errado, o máximo que pode acontecer é algumas pessoas não gostarem. Sim. Gosta de trabalhar sob pressão? Sim. E acho que funciona melhor assim até. E também passa essa pressão para os seus colaboradores, para a sua equipe? Não. Por acaso estou muito habituada a fazer todas as coisas sozinha, que em alguns momentos até são as duas que trabalham comigo nas minhas iniciativas, elas me dizem: olha, posso, não tem nada que temos que fazer mesmo, não, deixa isso, nós vamos fazer. Porque fiquei habituada a trabalhar sozinha durante muito tempo, que agora já me é difícil delegar. Então eu quero fazer tudo sozinha e depois só passo para ela já feito. Olha, vamos fazer esse workshop, o guião já está aqui, já está tudo pronto assim, já falei com fulano. E às vezes elas costumam cutucar, né? Mas chamam-me de chefinha. Chefinha, não tem nada para fazer. Chefinha, não tem nenhuma atividade que nós podemos ajudar. Então me pressiono a mim mesma. Elas até ficam muito bem relaxadas. Ok, perfeito. E
quando olha para o ecossistema, estive a falar de ecossistema, né? É o ecossistema do empreendedorismo social em Moçambique, nas áreas em que atua. Quais são os principais gaps existentes? O que poderia faltar ou ser potencial para tornar o ecossistema mais competitivo? E o que é que a Carla sozinha, ou através da organização e outras pessoas estão a fazer para preencher este gap? O maior gap que existe dentro de Moçambique para o ecossistema e principalmente para o empreendedorismo social é que nós não temos investidores. Nós não temos investidores para qualquer setor, na verdade. Existem algumas iniciativas que vêm para investir, mas elas já estão muito segregadas ao empreendedorismo sustentável, mas hoje em dia principalmente é empreendedorismo sustentável, nem os verdes, azuis. Para o empreendedorismo social tu não tens investidores. Pode existir algumas organizações que tiram o tal seed money para tu começares, mas depois de tu teres o seed money, dependendo da atividade que tu estás a fazer, tu vais encontrar a barreira da legislação. Então, quando a legislação estiver pronta e nós tivermos pessoas interessadas em investir no empreendedorismo social, isso vai melhorar e nós vamos nos tornar muito competitivos, porque nós temos muitas boas ideias. Mas todas elas são basicamente, tu vês muitas associações, tu vês poucas cooperativas, principalmente aqui na cidade de Maputo. Se tu saíres para Chimoio, a Niassa, tu vais ver que existem muitas cooperativas, mas todas elas são agrícolas, piscícolas, são nessas áreas. Cooperativas sociais, para ações sociais, tu não tens muitas, principalmente aqui na cidade. Tu tens mais associações. E associações, tu precisas de 10 pessoas. Agora imagina uma pessoa que está a surgir com uma ideia e tem uma coisa muito boa. Se existisse uma cooperativa, era se juntar à cooperativa, ser membro da cooperativa e depois fazer a coisa acontecer. Então, começa na barreira da legislação e depois vai por... Nós não temos investimento. Não tem investidores que estejam dispostos a financiar custo zero iniciativas sociais. Tu tens que concorrer para um financiamento, tens que concorrer para um grant, mas não existe um investidor que venha a Moçambique e diga, olha, deixa-me olhar para a questão da violência sexual ou da violência baseada no género, quero investir nesse setor. Não. Tu tens que procurar propostas abertas, tenders, para conseguir ter algum financiamento. Então, a principal mesmo é que nós não temos investidores e depois vai para a legislação, que também é muito, muito complicada. Bem, olhando para aquilo que já vem fazendo na área, por exemplo, da violência sexual contra a mulher, o que é que dentro dessa área depois lhe interessa mais de forma particular? Entrou sim para a área, para o tema, mas uma vez lá dentro viu também que há uma complexidade de outras necessidades, vamos lá, assim dizer, né? A serem atendidas, ou a terem que ser olhadas, ou até que teve que talvez aprimorar, ou até diz que eu atualmente não, na capacidade que tenho, não consigo atender isto, que poderá vir no futuro ou não, ou talvez em colaboração. O que dentro desta área agora mais lhe incomoda nos tempos? Eu identifiquei duas, na verdade. Uma, até há uns tempos atrás, nós já estávamos a começar a fazer, que é a questão da educação sexual. Só que nós olhamos para a educação sexual, tínhamos a revista Noite, mas depois parou. E hoje em dia nós temos muitas crianças envolvidas em escândalos sexuais que já nem são tão simples quanto anteriormente, têm sido mais macabros, mais sujos, né?
Então a questão da educação social era educação sexual, desculpa, ela precisa voltar. E precisa voltar com outro tipo de intenção, não só de mostrar como usar um preservativo, não. Mostrar como identificar sinais de um potencial violador, como identificar sinais de uma vítima, porque muitas crianças têm passado por isso até mesmo nas escolas, mas não contam a ninguém. Então como é que tu identificas um potencial agressor e uma vítima? Olhar para as crianças, porque aquela criança de 5, 8, 9, 10 está a crescer. E se já tem tendências a ser um potencial agressor, vai se tornar um agressor, né? Então como é que tu identificas isso e como é que tu prevines isso? Isso só, voltamos ao que falei antes, através da educação. E nós primeiro temos que nos educar a saber identificar, e depois temos que educar a essas crianças a não fazer o ato, né? E nessa mesma senda, uma das coisas também que mais me preocupa é que nós não temos estudos. Nós não temos estudos sobre, a fulano X violou a filha, foi preso e pronto. Então nós não procuramos fazer estudos psicológicos ou psiquiátricos a procurar entender a essência da coisa. Se tu olhas para casos de violência sexual ou até mesmo doméstica, nos outros países existem estudos feitos para determinar que 50% dos violadores que entraram no ano X, 3 tinham diagnóstico de psicopatia, 2 tinham diagnóstico disto, 4 foi porque sofreram violência também quando crianças. Nós não temos nada disso. E muitas vezes, enquanto tu não tens isso, tu não tens como, entre aspas, curar aquela pessoa ou dar o devido acompanhamento. A pena vai acabar, a pessoa vai sair e vai cometer o mesmo ato. Há de voltar, a pena vai acabar, vai sair, vai cometer o mesmo ato até que a pessoa morra. Nós não temos estudos. E o que estão a fazer para, por exemplo, amenizar esta questão? A questão dos estudos é aquilo que disse que está muito acima daquilo que eu posso fazer neste momento. A questão da educação de raiz, nós estamos a desenvolver um manual junto de uma organização americana de nome Enough Abuse. Eles disponibilizaram o material que eles têm, o material didático, e a nossa responsabilidade é transformar o material didático para a realidade moçambicana, porque existem algumas linguagens que eles têm lá que é um pouco ofensiva para a nossa realidade, né? Então a ideia é fazer esse manual, porque é um manual que é virado para pais, educadores, profissionais que lidam diretamente com crianças, médicos, profissionais que lidam diretamente com crianças, e para as próprias crianças conhecerem o seu corpo e saberem identificar sítios onde um adulto pode ou não tocar, porque nós também em casa não temos o hábito de fazer isso, né? Então a ideia é que esse manual esteja disponível para escolas primárias, centros de saúde e algumas organizações que têm dentro das comunidades, e seja disponibilizado para todo mundo a custo zero. Mas isso também é um custo, porque tu precisas de, 100 cópias para deixar numa escola primária. É impressão. Então ainda estamos nesse processo, porque também precisa passar por uma revisão linguística, apesar de já termos um parceiro para fazer isso. Então ainda estamos a trabalhar nisso. Agora, a questão do estudo, eu acho que é uma coisa que precisa vir muito mais do interesse do próprio Estado, né? Porque do mesmo jeito que uma pessoa que descobre que tem HIV/SIDA precisa passar por um atendimento psicológico, uma pessoa que foi presa por violar alguém, eu também acredito que precisa disso. E a população precisa perceber por que aquilo aconteceu e como é que aconteceu, porque nós ultimamente temos culpado muito feitiçaria. Porque entrou o espírito de não sei o quê.
às vezes a pessoa é esquizofrênica, né? Então acho que esta parte é muito mais o Estado e talvez alguma organização de apoio que precise ver como é que se faz. Mas se precisarem, estamos aqui. Vamos ajudar ou a desenhar ou a ver como é que essa iniciativa pode ser introduzida, né? Um bocado falou feitiçaria, alguns tabus, estereotipos, feitiçaria, ou quando pode ser, por exemplo, não ter esquizofrenia, as coisas. Uma vez que levam esta capacitação para as comunidades e envolve, falou de líderes comunitários, qual tem sido a receptividade desse tipo de treinamento, informação para as organizações religiosas, por exemplo, sendo que estas também estão nas comunidades e elas lidam com famílias, pessoas, e muitas das vezes também são dos primeiros sítios que costumam receber também parte desse tipo de reivindicações, reclamações. Como é que tem sido a vossa colaboração, cooperação, como é que vê, e também a receptividade neste caso? Bom, ainda não tivemos nenhum contraste, né? Ainda não tivemos nenhuma interação assim que fosse contraditória àquilo que nós queríamos fazer, mas também ainda não tivemos nenhum tipo de parceria junto das igrejas para fazer alguma atividade. Mas nós é que estamos com um pouco de preconceito de ir para uma igreja e falar com os líderes da igreja sobre um assunto que envolva ato sexual. Nós é que, na verdade, nós é que temos esse preconceito. Nós como organização é que temos um pouco desse preconceito, então nós ainda não tivemos nenhuma interação assim em termos de parceria, mas também ainda não tivemos nenhum contraste, né? De atividades, de nós queremos exercer uma atividade e ter lá membros ou líderes de igrejas a não quererem que aquilo aconteça. Então eles nunca interviram de forma negativa, mas nós também nunca nos chegamos a eles para que eles interagissem conosco para alguma atividade. Muito bem. Qual é o livro que leu que mais acolhe, falou consigo no momento em que leu, e que é um autor que mais gosta de ler, e por que esse autor? Eu gosto de ficção e um pouco de crimes. Então o autor que eu li nos últimos tempos é o Dan Brown. E dele o livro que mais me tocou foram Anjos e Demônios. Mas o último livro que li, que voltei a ler, na verdade, foram os Atos Atômicos. Sim. Mas o autor que mais aprecio mesmo é o Dan Brown. Muito bem. Como é que pensa a sustentabilidade a longo prazo desse trabalho que vem fazendo? Questões de réplica, expansão, crescimento a longo prazo. Como é que pensa? Qual é a estratégia de sustentabilidade que vem em mente? Para a questão da violência sexual, infelizmente as ações vão continuando muito restritas enquanto nós não tivermos um parceiro, principalmente um parceiro financeiro ou um parceiro de implementação, né? Porque as atividades demandam muito e a custo próprio elas vão reduzindo cada vez mais, principalmente nesta economia, né? Mas para a questão de desenvolvimento pessoal e empreendedorismo e empregabilidade, nós temos feito réplicas, principalmente hoje em dia que o online está aí e todo mundo tem acesso. Nós temos feito alguns workshops online e temos conseguido abranger muitas mulheres de outras províncias. O último que nós fizemos, tivemos muitas mulheres de Cabo Delgado, Nampula e Inhambane. Sim, tivemos muitas mulheres dessas áreas e elas realmente interagem e o impacto está lá. Uma das maiores dificuldades que nós temos
enfrentado, e eu acho que isso tem muito a ver com a continuidade do próprio programa, é conseguir efetivamente fazer uma ligação direta dessas mulheres ao mercado de emprego. Se nós tivermos uma empresa de recrutamento que depois pede-nos acesso aos currículos ou às próprias mulheres, né? Aí já é uma coisa que, pronto, as próprias mulheres das outras províncias vão se passando a palavra, olha, conseguiu emprego por causa disto. E isso vai crescendo cada vez mais. Mas, por enquanto, temos conseguido abranger boa parte de Moçambique através das intervenções online. Por último, como é que se prepara diariamente antes de ir servir nas organizações de movimentos onde participa? Quando quer se preparar em termos mentais, emocionais, físicos e espirituais, para além do chá, como é que se prepara? Eu faço uma oração. Nunca saís de casa sem fazer uma oração, mas também é a parte de o que é que tu estás aí fazer, por que é que estás aí fazer, e isso te possibilita ter leituras ligadas àquilo que estás aí fazer. Se eu estou a ir a uma palestra em Matutuine, como fui, eu sei que lá nós tínhamos 90% de pessoas que não falavam português. Então as atividades que nós íamos fazendo, elas tinham que ser direcionadas ao público que nós tínhamos. Então o preparo é mesmo a conhecer e saber a atividade que tu estás aí fazer e conhecer o público para o qual tu estás a ir. E te preparas para isso com os contratempos que podem acontecer e depois uma boa oração e dá certo. Ok. Queremos agradecer este maravilhoso chá que nos serviu. Desejamos-lhe muito bom ano, que o Espírito Santo continue a usar-lhe, a proteger-lhe, a inspirar-lhe durante as noites e dar-lhe também muito descanso, como diz que gosta de dormir e precisa para recuperar e equilibrar, e que continue a servir com excelência, amor e zelo às comunidades que serve. Muito obrigada pelo convite e espero que gostem desse episódio. Muito obrigado. Estas lições encontram depositadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, e nossos aplicativos para plataformas Android e web, e nosso webpage www.chadeliderança.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.